Olá, gente. Boa noite. Está chovendo forte aqui em Pontal do Sul, no litoral do Paraná, então a conexão ficou um pouquinho comprometida, mas eu acho que está passando a chuva e aí já está, quem sabe a gente pode dar continuidade aqui. O Rafael já está aqui acenando para nós, então eu vou dar continuidade aqui à nossa live. Space, da Final Frontier. Alguém reconhece essa frase? Né? Espaço, a fronteira final. Então, saudações, gentes, seres deste e quem sabe de outros planetas que estejam aqui acenando nesse momento aqui. Bastante gente está aqui entrando, participando da nossa live. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui. O Rafael, como eu já disse, já está aqui. Rafael, já chamo você, aguenta firmezinho aí, tá? Enquanto isso, eu só vou dar uma informação que trocando figurinhas, né? O que é trocar figurinhas, né? É trocar informações mutuamente, né? Que a gente sempre fala assim com um amigo, é uma maneira de falar, né? Vamos trocar figurinha a qualquer hora, né? Travar relações amistosas, né? Trocar gentilezas. Isso aqui é muito bacana, né? Trocar figurinhas, então, é essa forma de reforçar nossa rede de afetos, dessas relações entre amigos e conhecidos. E mais do que tudo, essa ideia é de levar, né, para que as pessoas assistam ou que nos vejam, né, tenham a oportunidade de ver o mundo de outras gentes, por outras perspectivas. Pois toda a história de qualquer um de nós, né, vale a pena. É uma vida que vale a pena ser contada, né, e compartilhada. Bem, hoje vamos ali trocar figurinhas com uma pessoa muito bacana, que eu conheci lá no século passado, nos idos 1980. Né? Aviso que o papo pode ir audaciosamente aonde ninguém já ouviu antes. Tá? Fazendo essa pequena brincadeira aí com os nossos filmes de ficção científica. Né? No caso, Jornada nas Estrelas. E vocês que estão aí entrando, né, vocês podem participar pelo chat e fazerem perguntas ou comentários, né, mandar um aceno, tá? E aqui a chuva já realmente acalmou bastante. E Rafael, eu vou chamar você porque faz décadas, né, que se passaram desde que nós nos conhecemos. Quantos planetas, hein? Quantos planetas nasceram e morreram, será, nesse tempo, hein, Rafael? Então eu vou chamar aqui para bater um papo com a gente o Rafael. Deixa eu ver se eu encontro o Rafael na minha lista aqui. Onde está o Rafael? Rafael, eu não estou achando você. Você está aqui com a gente? Me manda um convite que você tem aí. Um aceno para participar, por favor. Não sei se a chuva ou algum raio. Não estou encontrando você, Rafael, aqui na minha lista. Onde será que anda o Rafael? Enquanto isso eu vou assinando. Vou acenando aqui o pessoal que está entrando. David. Olha só, tem escolas de Tai Chi acompanhando. Continuo não encontrando o Rafael aqui. Será que é algum problema da conexão, gente? Ah, que pena. Vamos ver. Rafael, me chama aí. Olha só, um fotógrafo entrando. Viviane, olá Viviane. Vera Lúcia Menezes. O pessoal tá chegando. Rafael tá aí. Oi, Rafael. Rafael, tô tentando chamar você aqui para participar, mas eu não sei o que acontece. Não sei se foi a chuva. O que está acontecendo? Rafael, vê se você consegue enviar uma solicitação para participar aqui do meu vídeo. Deve ter aparecido aí para você na sua tela, porque eu vejo que aparece de outras pessoas. Primeira vez que isso acontece aqui com a gente, mas sempre tem uma primeira vez aqui. Vamos ver. Aqui, achei o Rafael, hein? Eu já estava preparando ali uma mensagem, chorando aqui, com a minha esposa do lado, de cancelamento, pedindo desculpa pessoal. A falha é minha aqui, porque eu não entendo muito dessa... É a primeira vez que estou fazendo uma live
pelo Instagram, pela primeira Instagram. vez. Ah, É, eu baixei hoje Instagram, estou me ah. adaptando ainda, mas graças a Deus está dando tudo certo. O universo conspirou. Não, eu sempre comento assim, olha, você mandou bem, porque o Leonardo da Vinci, que era um gênio, ele teria muito mais dificuldade que você, entendeu? Então, não, então estamos bem acompanhados aí. Rafael, Parou eu a sempre chuva aqui. aqui também. Ei, Que vamos bom. lá. Vamos lá. Rafael, eu sempre começo assim, porque é trocando figurinhas nesse bate-papo informal, eu começo falando de um lance meu, né, de uma figurinha que eu apresento. Eu já tive a oportunidade de ir lá na NASA como visitante, né? E pelo que eu me Certo. lembro, assim, eu nunca saí desse planeta, né? Mas eu gosto de circular por vários mundos, pelos universos paralelos dos amigos, das pessoas que a gente vai conhecendo por aí, dos nossos conterrâneos, os terráqueos, né? E na minha infância, eu lia muito a revista Planeta, né? Era a referência na época, né? Que falava trazia muitos artigos também de discos voadores. E eu me lembro que em 1976, não sei se você já tinha nascido, né? Tá. Então eu estava na casa do meu tio ali no Conjunto Fênix, no Portão, perto do Sesc Portão, e eu me lembro que era uma tarde e eu olhei para o céu e vi um objeto assim. Eu vi um objeto, não era avião, era diferente, eu não conhecia. E pronto, foi rapidamente, alguns segundos, ele pum, sumiu, né? Ele pegou uma trajetória na vertical, assim, né? Pum, e foi embora. Eu comentei com os meus parentes, olha, eu tinha 12 anos, quer dizer, não fiz nenhum juízo de, OVNI, UFO, nada disso, né? Porque eu não conhecia. Só comentei com os parentes, isso foi à tarde. À noite, no jantar, meu tio chamou a atenção, olha lá, dando no telejornal lá, né? Daí falaram que objetos voadores não identificados tinham sido vistos no norte do Brasil, Nordeste, alguma coisa assim. Bem, Sim, se é uma coincidência ou não, serviu aqui para começar apresentando a minha primeira figurinha sobre o assunto, tá? E perfeito. agora, e eu vou pedir para você, que agora que você já aí o pessoal está chegando, tem uma galera já acompanhando a gente, eu gostaria de ouvir o início da sua trajetória, do seu interesse pelos discos voadores, quando você foi ali chamado, né? Olha, vem aqui fazer parte dessa comunidade. Como é que foi isso para você, né? Tá? Veio o início. E Perfeito. lá... O, o meu despertar, Leves, para esse tema, ele aconteceu no mesmo dia de um dos maiores acontecimentos ufológicos do Brasil. Foi no dia 8 de fevereiro de 1982, quando ocorreu o voo 169 da VASP. O avião foi acompanhado de um voo de Fortaleza ao Rio de Janeiro, era noturno, madrugada, e o piloto, Gerson Maciel de Brito, que alguns tempos depois eu me tornei amigo, ele já não está mais entre nós, ele resolveu acordar assim, os passageiros e falou, ó, se vocês olharem para o lado tal do avião, vocês vão ver um objeto voador não identificado. E foi assim que aconteceu esse caso, os radares do Sindacta de Brasília detectaram a presença desse objeto, melhor dizendo. Nesse voo tinha uma curiosidade, estava Dom Luiz Lowscheider, arcebispo primaz do Brasil, e teve uma grande repercussão a nível de mídia. Eu assistindo Eu lembro. o jornal, né, da Rede Globo à noite, e falaram em OVNI. Eu falei, o que é isso? OVNI. Quantos anos você Eu nunca tinha? tinha ouvido falar daquilo lá. Quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha 18 anos. 18 Estava anos. fazendo cursinho para vestibular. Estava com namorada, fazendo cursinho para vestibular, levando uma vida normal. Dia seguinte, eu fui nas famosas livrarias Guignone de Curitiba, que nem existe mais, Sim. e comprei uns 10 livros de ufologia, assim, tudo que tinha lá. Abandonei o cursinho, abandonei a namorada e fiquei 40 anos estudando ufologia. Nossa. Foi assim que começou a coisa. Eu tive muitas pesquisas que eu realizei, mas eu fui mais para o lado da divulgação. Foi um chamado para mim. Sim. Né? Eu fiz os principais eventos, os maiores eventos de ufologia do Brasil, foram mais de 200 já. A gente vai falar de alguns deles aí, né? Vamos Já, falar. já. Nossa. Isso que eu ia falar agora para você, centralizar um pouquinho mais para a gente ver, assim, a gente sabe que você é um ser iluminado, assim, porque a gente tá vendo uma luz sobre sua cabeça, né? Mas aí ficou, opa,
Estamos andando com a Melhorou? nave. Ah, ótimo, né? Não, isso, enquadramento, ótimo, ficou bom, ficou bom. Tá. É, e, Tá na então, mão, né? pô, tá, tá na mão. É, mas é rapidinho, tá? E então, de agora em diante, assim, eu não vou mais seguir essa trajetória linear, né? Porque, né, assim, nessa forma cartesiana de pensar, né, numa linha reta, mas sim num papo mais assim dentro de uma mecânica quântica, quem sabe talvez, né, numa mecânica quântica, ou como um buraco de minhoca, né, tal. Então, eu já vou direto assim na pergunta. Você pode falar um pouco sobre a campanha UFO, ou ONU Queremos Ouvir, né? Queremos ouvir a ONU. Podia falar um pouquinho sobre isso? Então, lá atrás, alguns anos atrás, eu criei aqui um projeto Discos Voadores Reconhecimento Oficial já. Esse projeto ele foi incorporado pela Legião da Boa Vontade, a LBV de Brasília. O Paiva Neto, o irmão Paiva, ele pediu para que eu fizesse um congresso, o Fórum Mundial de Ufologia. E assim foi feito. Nós fizemos o Fórum Mundial lá em Brasília e esse projeto meu se transformou em UFOS Liberdade de Informação já. Conseguimos com que o governo do Brasil, né, através da aeronáutica, nos convidasse a conhecer os arquivos secretos da aeronáutica, no Sindacta de Brasília, no Condabra de Brasília, e lá estivemos, um grupo seleto de ufólogos. Né? E resultou na liberação de vários documentos. Vários documentos estão disponíveis hoje na Biblioteca Nacional. De lá para cá, eu passei a desenvolver outros projetos. Entre eles, UFOS Queremos Ouvir a ONU. Por quê? Porque a ONU já discutiu o tema UFO em duas oportunidades, nos anos 60 e 70. Inclusive, o Kurt von Hein, na época, no final dos anos 70, início, não me lembro agora, ele falou que a ONU tinha muito interesse em debater esse assunto, só que preocupava muito a guerra do Vietnã e que esse assunto deveria ser abordado em uma outra época. E se passaram os Sim. anos e ninguém tomou iniciativa, claro, houveram algumas tentativas e tal. Eu acho que nós temos a força, nós temos a capacidade, nós estamos num país que é líder em termos de avistamentos, que é respeitado no mundo todo, e nós vamos levar esse tema novamente à discussão na Organização das Nações Unidas. Para isso, eu estou criando um comitê de notáveis, que por enquanto é sigiloso, mas as Sim. pessoas vão se surpreender com o nível de participação nacional e internacional desse comitê. E estamos preparando para Curitiba, claro que com a pandemia tudo mudou, tá, mas a previsão é para 2021 a realização do segundo Fórum Mundial Vida Inteligente no Universo, para debatermos esta campanha, arrecadarmos assinaturas, envolvermos o governo brasileiro nesse procedimento e levarmos o tema para discutirmos novamente na Organização das Nações Unidas. Sim, você está em Curitiba? Atualmente? Sim. Sim, estou em Curitiba. Ah, tá. Desse evento. Isso você. Podemos dizer que a ufologia cumpriu o seu papel, que ela pode ser considerada uma ciência, e qual seria uma proposta nova, talvez? O que entraria aí? A exopolítica? Na verdade, sim, Leves. Eu acho que a ufologia, ela sempre foi, no meu ponto de vista, encarada como uma ciência. Uhum. Sempre. Sempre. Para mim, a resposta para o tema UFO tem que ser dada pela ciência. É evidente que dentro do campo da ufologia existe o holismo, existe a ufologia espiritualista, que nós também desenvolvemos e respeitamos muito. Só que a ufologia, o que é ufologia? UFOS, o estudo dos objetos voadores não identificados. Isso é um procedimento, é uma proposta já ultrapassada. Então, nós estamos com uma nova proposição. A ufologia já se esgotou. O tema UFO já se esgotou. Ninguém tem dúvida de que existe uma forma de vida nos visitando. Ninguém tem dúvida de uma alta tecnologia, incompreensível, inclusive, para a nossa ciência. O que nós queremos agora é trabalharmos num outro nível, a exobiologia, o estudo da vida fora da Terra, ou a exobiologia, ou melhor, ou a exopolítica, a Política. exopolítica, que é
como nós vamos nos relacionar com essas criaturas? Eles já estão aí, eles estão se manifestando, eles estão tentando esse contato. Compete à nossa humanidade esse preparo. Então, nós temos que trabalhar nesse contexto. Como vai ser a nossa participação nessa relação com essas civilizações, com essas inteligências que estão aí? Essa é a nossa proposta. É uma proposta do Instituto Galileu Galilei, que é a entidade que eu presido, não desmerecendo o papel importante que a ufologia cumpriu até hoje. Só que nós vamos avançar agora. Nós temos relacionamento humano com extraterrestres, com alienígenas. E nós temos que trabalhar nisso. Só que não é tão simples, é óbvio. Nós temos que fazer muita coisa para chegarmos lá. E quem falaria pelo planeta Terra, Rafael? É uma boa pergunta, né? Tem aquela famosa frase, né? Leve-me até o seu líder, né? Alguns dizem que seria o presidente da comunidade europeia. Eles estão com o poder na mão. Né? Não acho que... Eu acho, assim, que com a nossa evolução, a evolução da raça humana, dos seres humanos, esse contato vai ser global, não vai ser pontual. Né? Eu acho que todos vão estar recebendo a oportunidade desse relacionamento com esses seres. Eles não vão descer aqui e falar com o Trump, com o Bolsonaro, ou com o presidente da França. Não é por aí. Nem com o Papa. Não. São Sim, líderes, longe... importantes líderes que nós temos no mundo, né? Cada país. Talvez até, se a gente for lembrar do dia que a Terra parou, o extraterrestre que se manifesta ali, ele quer falar com cientistas. Ele quer falar com cientistas. Mas nós temos uma organização das Nações Unidas. Lá estão todos os países representados. Quem sabe, se oficialmente eles forem ter um contato único, assim, por escolha deles, possa ser com os líderes da ONU. Pela lógica política, né, seria justamente os representantes, né, de todas as nações, né? Aquele conselho da ONU, né? Pela lógica, né? E nós estamos levando justamente essa temática para a ONU. Se lá se desenvolver, se lá nós conseguimos atingir a consciência dos representantes de todos os países para tratar esse tema com a seriedade que ele está, talvez seja o palco desse contato tão esperado. Não me pergunte data, quando que vai acontecer, porque eu nunca trabalhei com isso aí. Isso aí eu acho que são especulações, né? Vai depender muito da evolução dos seres humanos. Hoje nós não estamos preparados para esse tipo de contato. Você não tem a menor dúvida. Certo. Mas pensando no hoje, é claro, onde nós estamos, né? Assim, né, como você mesmo disse, não teríamos condições de responder, né? Mas se a gente fosse responder a um contato hoje alienígena, né? O que diríamos? Sejam bem-vindos. Boa. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. E eles responderiam com certeza, como já se manifestaram em muitos episódios a bordo de suas espaçonaves, no contato com humanos. Nós viemos em paz. Isso que Hoje, a minha principal bandeira de trabalho, a ufologia me trouxe a isso, é a cultura da paz. Hoje eu sou um embaixador universal da paz, pelo Círculo Universal da Paz, uma entidade franco-suíça, e é a ufologia que me trouxe aqui. Eu acho que somente através do caminho da paz é que nós vamos ter uma evolução espiritual para que a gente possa fazer frente a esse contato. Então, a história da humanidade demonstra, Leves, que quando uma civilização superior entrou em contato com uma civilização inferior, ocorreu a destruição dessa civilização inferior. Onde é que estão os maias? Onde é que estão os astecas? Né? Esse é um receio que o Stephen Hawking falou, né? Ele já faleceu, mas era justamente essa de colocar lá daquela placa Pioneer 10, né? Que foi uma sonda que foi enviada ao espaço em 1972. Ela foi criada, para quem não conhece, só contextualizando, ela foi criada para informar possíveis encontros ou encontro com extraterrestres sobre dados fundamentais da Terra, localização de nós que habitamos, né?
e o astrônomo Carl Sagan ele elaborou lá uma placa num diagrama, né? Era um diagrama científico e artístico que tinha lá a ilustração de um homem feito de alumínio, né? Banhado a ouro e que ele aí eu até fui ver essa sonda Pioneer 10, ela alcançou a bordo do nosso sistema solar no dia 13 de junho de 1983, né? Se eu não estou equivocado aí. Um ano depois, né, do seu interesse pela ufologia, e enviou a última mensagem para a Terra em 22 de janeiro de 2003. Depois nunca mais se ouviu falar, né, dessa sonda, né, não teve notícias dela. Mas aí o Stephen Hawking ele estava falando justamente isso, né, do perigo que tinha, do que você está falando, né, porque se é uma civilização avançada, pode ser que haja isso que você está mencionando agora, olhando para a própria história da humanidade, né? Você acha que pode mesmo acontecer isso ou você acha que isso está fora de questão? Qual que vai? Pode, pode. Foi bom você citar aí o trabalho do Carl Sagan, né, na Pioneer. Sim, Tem as mensagens da Voyager também, né? da É Voyager, até né? engraçado, não sei se as pessoas assistiram Starman, O Homem das Estrelas. Ah, Ele encontra esse convite, é um cartão postal para quem encontrasse essa nave para visitar a Terra. Só que quando ele chega aqui, o pessoal começa a perseguir e querem matá-lo. Né? Então é uma coisa assim ele absurda. chega, ele chega, nós A viemos em nossa paz e nós não ciência queremos paz, né? é verdade, é um contrassenso aí até. Então, assim, Leves, responder a tua pergunta, um contato hoje com uma civilização tecnologicamente mais evoluída, ela pode ocasionar impactos negativos, não só no nosso conhecimento científico, no nosso conhecimento Sim. religioso, na nossa cultura, né? Então, Mudanças nós temos fortes que de avançar paradigmas, nisso, né? avançar. O Padre Coda, Padre Coda não, o Gabriel Funes, o Padre Coda também é do Vaticano. O Gabriel Funes, que é o astrônomo oficial do Vaticano, ele foi autorizado pelo Papa a falar que os ETs existem e são nossos irmãos, né? E ele questiona também, será que eles, os ETs, tiveram o Mestre Jesus na sua civilização? Então, você veja, são situações filosóficas, religiosas profundas, né? Como é que eles vivem, qual é a cultura deles, qual é o conhecimento científico, como é que eles lidam com... Uma coisa, por exemplo, que é muito nossa é o sentimento humano. Isso é uma coisa nossa. A gente não sabe como é com eles. Né? Eles, que eu digo, várias civilizações, né, inclusive. Sim, porque Então, não pode precisamos falar. nos preparar para isso. Sim, porque você falou de sentimento, e mesmo entre nós, né, desse planeta, a gente tem uma diferença gigantesca, né, na forma de tratamento, de conversar, de se relacionar. Por isso que alguns dizem que o latino é muito emotivo, né, o europeu é mais frio. Então, imagine você falando com seres, né, ou de outros planetas, sei lá como é que seria, né? E essa religiosidade talvez fosse uma abordagem interessante, né, do que você falou agora. Justamente dessa entrada de... Eles são nossos irmãos, né? Mas aí depende de uma série de fatores aí no caminho, né? Perfeito. É, né? Isso aí. Eu queria até compartilhar aqui com os nossos amigos que estão vindo, né? Pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Incluindo aqui eu e o Rafael, não sei, tem poucas mesmo. Eu já fui assim o representante honorário da Associação Nacional de Ufólogos da NUB. Até eu mandei uma fotinha ali para o Rafael, né, esses dias atrás aí. Eu fui o número 1000, que na verdade foi um presente, um regalo que o Rafael me concedeu antes de eu sair do Brasil, com uma sonda Pioneer para ir mochilar pelo mundo, né? E quem sabe poderia até abrir portas para outras galáxias assim. E eu guardo essa credencial com carinho, tá lá já amarelando, né, pelo tempo. Mas fica só o registro assim para os amigos, né? Verdade, verdade, verdade. Sabendo, né? Você viu lá a fotinha, tá? Aquela foto E, prova que eu já fui magro, hein? e eu já tive cabelo. Pois é. Então, assim, uma pergunta básica. Ainda tem, eu sei, às vezes a gente vai conversar com os amigos e tal, e é a pergunta básica. Por isso que eu falei que era hoje a nossa conversa se muda, né? Já fomos lá para o final, já fomos aqui no meio. Se os discos voadores existem, Rafael, onde é que eles estão? Quais são as evidências aí? Porque o pessoal não está vendo. Ah, quer dizer, digo a maioria, né? E aí? O que você responde? Inclusive, é importante essa tua pergunta, porque as pessoas costumam me abordar
desde que eu me conheço como ufólogo, em 82, 40 anos em ufologia. Quais são as provas? A ufologia não trabalha com provas. Porque a partir do momento que você prove algo, você não discute mais, ele está provado. Você disse bem, a ufologia trabalha com indícios e evidências. Isso é a base da ufologia. A ufologia também trabalha muito com testemunhal, né? Com as pessoas que tiveram as experiências. Agora, as evidências são inúmeras. Tem, o fenômeno é físico. Os radares captam a presença dessas naves. Os movimentos são inteligentes. A tecnologia não é humana. Os movimentos dos UFOs, se houvesse alguma forma humana, não sobreviveria. Nós temos marcas deixadas pelos objetos, fotografias, nós temos filmagens, nós temos as abduções, onde há provas físicas do contato de humanos com esses seres. Temos chamados híbridos, que é o relacionamento humano com esses seres, geneticamente falando. A ufologia tem um cabedal de informações, né, de evidências. Agora, alguns têm o privilégio de observar, alguns têm o privilégio de fotografar, alguns têm o privilégio de ter experiências próximas. Nem todos têm, né? Alguns não querem nem ter, né? Querem estar distante. Alguns têm até medo disso, né? E tem aqueles como eu que gostaria muito de ter um contato direto com esses seres, mas comigo eles não querem papo, porque eles sabem que eu vou fazer umas 1.500 perguntas. A primeira que eu vou fazer para eles é quem matou Kennedy. Eu quero saber quem matou Kennedy. Tenho paixão pela história do Kennedy. Brincadeiras à parte. Sim. É uma constante. Os contatos vão se ampliando. Existem os contatos coletivos, né? Inclusive. Sim, pessoas que... Por exemplo, tem um caso memorável no Brasil, que era uma partida no estádio Morenão, que é em Mato Grosso do Sul. Estava tendo Cuiabá, não, Campo Grande e Vasco da Gama. Eu sou vascaíno, inclusive. E por incrível que pareça, aquele jogo lá, o Campo Grande ganhou do Vasco 2-1. Passou uma nave em cima do estádio, parou o jogo. Torcida toda olhando para cima, jogadores aqui, assim, boquiabertos, vendo aquela nave gigantesca passando. Era esse que o jogador, aquele... Arthurzinho. Estava jogando... O Arthurzinho, o famoso houve relatos jogador. na televisão, né? Já foram... Ele declarou. Tem show do Michael Jackson com estádio lotado, que passou uma nave em cima. Então, esses são chamados contatos coletivos, que não é uma pessoa só, são centenas, às vezes milhares. E tem aqueles famosos casos em que há avistamento, por exemplo, em 1982, foi quando eu tive aquela minha experiência de iniciar a ufologia. O ano inteiro o Brasil foi assolado por observações. Começou com o voo da VASP. Antigamente tinha um grupo de comediantes, não era comediantes, eles faziam um trabalho com crianças, que era a turma do Lambe Lambe, não sei se você vai lembrar. Sim, eles estavam para Cascavel de ônibus, pararam o ônibus. Todos desceram e viram. O governador do Paraná estava num voo com deputados. Objetos acompanharam. Era o Ney Braga, na época, inclusive. Tudo durante o ano de 82. Então, eles tiveram uma grande onda de aparições, assim, né? Sim. Nós temos aqui a primeira pergunta, Lu Ferreira. Ele pergunta assim, qual é o nível de evolução que eles esperam que tenhamos até lá? Né? E quais características permeiam essa evolução? Olha, a gente fala muito sobre a tecnologia deles, né? Isso é inquestionável, incomparável com a nossa. Nós não sabemos qual que é o grau de evolução espiritual desses seres, né? Alguns dizem que parte dessas civilizações que nos abduzem, elas demonstram uma certa agressividade, né? Os seres que aqui nos visitam podem ser amistosos, indiferentes ou agressivos. Mas entrando na pergunta específica, né, eu acho que eles esperam da nossa parte uma coisa muito simples, que é a cultura da paz, que é o que eu promovo hoje. Pelo menos que a gente possa recebê-los com o espírito desarmado e com a condição de que possamos recebê-los com essa consciência da paz.
né? Além disso, eu acho que não há uma exigência da parte deles. Eles não podem exigir que nós possamos dar um salto evolutivo, apenas para podermos ter esse contato com eles. Mas o mínimo que a nossa humanidade pode e deve é ter um contato amistoso, né? Recebemos de coração aberto, com a mente aberta, né? Cultivando a paz e recebemos aí essas civilizações numa possível troca de conhecimentos, experiências, que pode ser até que eles já tenham tido com outros, né? Seres mais evoluídos que eles mesmos. Então, nós estamos no campo das conjecturas, né? É achômetro. Nós achamos isso. Mas nós temos... A ufologia é um grande quebra-cabeça de 1000 peças. A gente pôs uma no tabuleiro. O fenômeno é real, é física, ele é movido por uma forma de inteligência. O resto nós temos que avançar. Nós temos que avançar. É verdade. Rafael, aqui começou a chover um pouquinho, tá? Só ficar aí alerta, se por acaso eu desaparecer, não é porque eu estou sendo abduzido, não, tá? É a conexão que ficou fraca. Se você for abduzido, pergunta para eles quem matou Kennedy para mim, faz favor. Tá bom. Eu acho que essa resposta aí também dá para descobrir, hein? Não precisa entrar em contato com eles. Vamos lá. Vamos lá. Uma figurinha aqui. Me lembro que no período de 31 de outubro a 2 de novembro de 1987, no auditório Castelo Branco, em Curitiba, eu participei lá do primeiro Encontro Internacional de Ufologia Científica, tendo a presença dos mais ilustres, né, ufólogos internacionais, né? Entre eles você, seu irmão, né, o Carlos Alberto Machado, né, e Rafael, e naquele encontro, se minha memória não enfraqueceu muito, né, se não, só ainda consigo me lembrar, né, vocês fizeram uma abordagem mais forte sobre também a ufologia científica, né? Atualmente, a minha pergunta é, há diferentes denominações que classificam a ufologia? Porque você citou aqui, né, da ufologia holística e tal, e existe uma relação da ufologia com a religião? Porque você falou do Papa, né, justamente, queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso. Né? Quando a gente fala de ufologia, a gente abre um leque. Né? Tem a ciência, tem a religião, tem aspectos sociológicos, tem aspectos biológicos, psicológicos. Né? Então, a ufologia ela agrega todas essas áreas. Eu, quando fiz o meu primeiro congresso, em 85, o título era Primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia Científica. Rafael, sabe que eu vou falar que o Scott falava para o Capitão Kirk? Ou você tem que falar, beam me up, né? Rafael, você recusou, Rafael? Vamos assinar aqui. Vamos ver. Tentamos de novo, enquanto isso o pessoal vai se acomodando. Olá, boa noite. Lu Ferreira. Beth Cury, boa noite. Sejam bem-vindos todos. Nós estamos aqui com um pequeno problema técnico. Deu um temporal aqui, quer dizer, uma chuva forte, né? E... Olha só, o Joel, fotógrafo, esqueceu de ser o aluno do Sesc Água Verde. Tudo bem? Vamos lá. Vou tentar chamar. Vamos ver se eu encontro o Rafael de novo. Talvez ele esteja com problemas de conexão. Vamos ver. Chamando Rafael. Alô, Terra, chamando Rafael. Chamamos de novo, aguardando Rafael Cury para falarmos sobre assuntos deste e de outros mundos. Olá! Ufa! Tecnologia, né? Rapaz, eu estava aqui, estava dando alguns probleminhas. Aqui tá caindo o mundo aqui, né? Aí também é? Tá chovendo muito aqui. Eu vou até colocar o microfone aqui para a gente conversar melhor, viu? Um microfone e um fone de ouvido aqui. Eu peço desculpa que o meu tripé aqui também não deu muito certo. Tá manual aqui. Tá manual? Primeiro, boa noite para você, para todo mundo, e desculpa aí o atraso. Não, tranquilo, Rafael.
Ainda bem que a gente está conseguindo conversar, rapaz. Que Porque bom, deu. que bom. O mundo aqui estava acabando também. Eu falei, meu Deus. Eu já estava preparando ali uma mensagem, chorando aqui, com minha esposa do lado, de cancelamento, pedindo desculpa Não, a falha é pessoal. minha aqui, porque eu não entendo muito dessa. É a primeira vez que estou fazendo uma live pelo Instagram. Pela primeira Instagram. vez. Ah, É, eu baixei hoje Instagram, estou me ah. adaptando ainda, mas graças a Deus está dando tudo certo. O universo conspirou. Não, eu sempre comento assim, olha, você mandou bem, porque o Leonardo da Vinci, que era um gênio, ele teria muito mais dificuldade que você, entendeu? Então, não, então estamos bem acompanhados aí. Rafael, Parou eu a sempre chuva aqui. aqui também. Ei, Que vamos bom. lá. Vamos lá. Rafael, eu sempre começo assim, porque é trocando figurinhas nesse bate-papo informal, eu começo falando de um lance meu, né, de uma figurinha que eu apresento. Eu já tive a oportunidade de ir lá na NASA como visitante, né? E pelo que eu me É. lembro, assim, eu nunca saí desse planeta, né? Mas eu gosto de circular por vários mundos, pelos universos paralelos dos amigos, das pessoas que a gente vai conhecendo por aí, dos nossos conterrâneos, os terráqueos, né? E na minha infância, eu lia muito a revista Planeta, né? Era referência na época, né? Que falava trazia muitos artigos também de discos voadores. E eu me lembro que em 1976, não sei se você já tinha nascido, né? Tá. Então eu estava na casa do meu tio ali no Conjunto Fênix, no Portão, perto do Sesc Portão. E eu me lembro que era uma tarde, eu olhei para o céu e vi um objeto assim. Eu vi um objeto, não era avião, era diferente, eu não conhecia. E pronto, foi rapidamente, alguns segundos, ele pum, sumiu, né? Ele pegou uma trajetória na vertical, assim, né? Pum, e foi embora. Eu comentei com os meus parentes, olha, eu tinha 12 anos, quer dizer, não fiz nenhum juízo de, OVNI, UFO, nada disso, né? Porque eu não conhecia. Só comentei com os parentes, isso foi à tarde. À noite, no jantar, meu tio chamou a atenção, olha lá, dando no telejornal lá, né? Daí falaram que objetos voadores não identificados tinham sido vistos no norte do Brasil, Nordeste, alguma coisa assim. Bem, Sim, se é uma coincidência ou não, serviu aqui para começar apresentando a minha primeira figurinha sobre o assunto, tá? E perfeito. agora, e eu vou pedir para você, que agora que você já aí o pessoal está chegando, tem uma galera já acompanhando a gente, eu gostaria de ouvir o início da sua trajetória, do seu interesse pelos discos voadores, quando você foi ali chamado, né? Olha, vem aqui fazer parte dessa comunidade. Como é que foi isso para você, né? Tá. Bem no início. Perfeito. O meu despertar, Leves, para esse tema, ele aconteceu no mesmo dia de um dos maiores acontecimentos ufológicos do Brasil. Foi no dia 8 de fevereiro de 1982, quando ocorreu o voo 169 da VASP. O avião foi acompanhado de um voo de Fortaleza ao Rio de Janeiro, era noturno, madrugada, e o piloto, Gerson Maciel de Brito, que alguns tempos depois eu me tornei amigo, ele já não está mais entre nós, ele resolveu acordar assim, os passageiros e falou, se vocês olharem para o lado tal do avião, vocês vão ver um objeto voador não identificado. E foi assim que aconteceu esse caso, os radares do Sindacta de Brasília detectaram a presença desse objeto, melhor dizendo. Nesse voo tinha uma curiosidade, estava Dom Luiz Lowscheider, arcebispo primaz do Brasil, e teve uma grande repercussão a nível de mídia. Eu assistindo Eu lembro. o jornal, né, da Rede Globo à noite, e falaram em OVNI. Eu falei, o que é isso? OVNI. Quantos anos você Eu nunca tinha? tinha ouvido falar daquilo lá. Quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha 18 anos. 18 Estava anos. fazendo cursinho para vestibular. Estava com namorada, fazendo cursinho para vestibular, levando uma vida normal. Dia seguinte, eu fui nas famosas livrarias Guignone de Curitiba, que nem existe mais, Sim. e comprei uns 10 livros de ufologia, assim, tudo que tinha lá. Abandonei o cursinho, abandonei a namorada e fiquei 40 anos estudando ufologia. Nossa. Foi assim que começou a coisa. Eu tive muitas pesquisas que eu realizei, mas eu fui mais pro lado da divulgação. Foi um chamado para mim. Sim. Né? Eu fiz os principais eventos, os mais
os maiores eventos de ufologia do Brasil, foram mais de 200 já. A gente vai falar de alguns deles aí, né? Vamos Já, falar. já. Nossa! Isso que eu ia falar agora para você, centralizar um pouquinho mais para a gente ver, assim, porque a gente sabe que você é um ser iluminado, assim, porque a gente tá vendo uma luz sobre sua cabeça, né? Mas aí ficou, opa, estamos andando com a Melhorou? nave. Ah, ótimo, né? Não, isso, enquadramento, ótimo, ficou bom, ficou bom. Tá. É, Tá na então, mão, né? pô, tá, tá na mão. Mas é rapidinho, tá? E, então, de agora em diante, assim, eu não vou mais seguir essa trajetória linear, né? Né, assim, nessa forma cartesiana de pensar, né? Numa linha reta, mas sim num papo mais, assim, dentro de uma mecânica quântica, quem sabe, talvez, né? Numa mecânica quântica, ou como um buraco de minhoca, né? Tal. Então, eu já vou direto, assim, na pergunta. Você pode falar um pouco sobre a campanha UFO? ONU Queremos Ouvir, né? Queremos ouvir a ONU. Podia falar um pouquinho sobre isso? Então, lá atrás, alguns anos atrás, eu criei aqui um projeto Discos Voadores Reconhecimento Oficial Já. Esse projeto ele foi incorporado pela Legião da Boa Vontade, a LBV de Brasília. O Paiva Neto, o irmão Paiva, ele pediu para que eu fizesse um congresso, o Fórum Mundial de Ufologia. E assim foi feito. Nós fizemos o Fórum Mundial lá em Brasília e esse projeto meu se transformou em UFOS Liberdade de Informação Já. Conseguimos com que o governo do Brasil, né, através da aeronáutica, nos convidasse a conhecer os arquivos secretos da aeronáutica, no Sindacta de Brasília, no Condabra de Brasília, e lá estivemos, um grupo seleto de ufólogos, né? E resultou na liberação de vários documentos. Vários documentos estão disponíveis hoje na Biblioteca Nacional. De lá para cá, eu passei a desenvolver outros projetos. Entre eles, UFOS Queremos Ouvir a ONU. Por quê? Porque a ONU já discutiu o tema UFO em duas oportunidades, nos anos 60 e 70. Inclusive, o Kurt von Hein, na época, no final dos anos 70, início, não me lembro agora, ele falou que a ONU tinha muito interesse em debater esse assunto, só que preocupava muito a guerra do Vietnã e que esse assunto deveria ser abordado em uma outra época. E se passaram os anos e ninguém tomou iniciativa. Claro, houveram algumas tentativas e tal. Eu acho que nós temos a força, nós temos a capacidade, nós estamos num país que é líder em termos de avistamentos, que é respeitado no mundo todo, e nós vamos levar esse tema novamente à discussão na Organização das Nações Unidas. Para isso, eu estou criando um comitê de notáveis, que por enquanto é sigiloso, mas as pessoas vão se surpreender com o nível de participação nacional e internacional desse comitê. E estamos preparando para Curitiba, claro que com a pandemia tudo mudou, tá, mas a previsão é para 2021 a realização do segundo Fórum Mundial Vida Inteligente no Universo, para debatermos esta campanha, arrecadarmos assinaturas, envolvermos o governo brasileiro nesse procedimento e levarmos o tema para discussão, para discutirmos novamente na Organização das Nações Unidas. Sim, você está em Curitiba? Atualmente? Sim. Sim, estou em Curitiba. Ah, tá. Desse evento. Isso você... podemos dizer que a ufologia cumpriu o seu papel? Que ela pode ser considerada uma ciência? E qual seria uma proposta nova, talvez? O que entraria aí? A exopolítica? Na verdade, sim, Leves. Eu acho que a ufologia, ela sempre foi, no meu ponto de vista, encarada como uma ciência. Uhum. Sempre. Sempre. Para mim, a resposta para o tema UFO tem que ser dada pela ciência. É evidente que dentro do campo da ufologia existe o holismo, existe a ufologia espiritualista, que nós também desenvolvemos e respeitamos muito. Só que a ufologia, o que é ufologia? UFOS, o estudo dos objetos voadores não identificados. Isso é um procedimento, é uma proposta já ultrapassada. Então, nós estamos com uma nova proposição. A ufologia já se esgotou. O tema UFO já se esgotou, ninguém tem dúvida
de que existe uma forma de vida nos visitando, ninguém tem dúvida de uma alta tecnologia, incompreensível, inclusive, para a nossa ciência. O que nós queremos agora é trabalharmos num outro nível, a exobiologia, o estudo da vida fora da Terra, ou a exobiologia, né? Ou melhor, ou a exopolítica, a Política. exopolítica, que é como nós vamos nos relacionar com essas criaturas. Eles já estão aí, eles estão se manifestando, eles estão tentando esse contato. Compete à nossa humanidade esse preparo. Então, nós temos que trabalhar nesse contexto. Como vai ser a nossa participação nessa relação com essas civilizações, com essas inteligências que estão aí? Essa é a nossa proposta. É uma proposta do Instituto Galileu Galilei, que é a entidade que eu presido, não desmerecendo o papel importante que a ufologia cumpriu até hoje. Só que nós vamos avançar agora. Nós queremos relacionamento humano com extraterrestres, com alienígenas. E nós temos que trabalhar nisso. Só que não é tão simples, é óbvio. Nós temos que fazer muita coisa para chegarmos lá. E quem falaria pelo planeta Terra, Rafael? É uma boa pergunta, né? Tem aquela famosa frase, né? Leve-me até o seu líder, né? Alguns dizem que seria o presidente da comunidade europeia. Eles estão com o poder na mão. Não acho que... Eu acho, assim, que com a nossa evolução, a evolução da raça humana, dos seres humanos, esse contato vai ser global, não vai ser pontual, né? Eu acho que todos vão estar recebendo a oportunidade desse relacionamento com esses seres. Eles não vão descer aqui e falar com o Trump, com o Bolsonaro, ou com o presidente da França. Não é por aí. Nem com o Papa. Não. São Sim, líderes, importantes líderes que nós temos no mundo, né? Cada país. Talvez até, se a gente for lembrar do dia que a Terra parou, o extraterrestre que se manifesta ali, ele quer falar com os cientistas. Ele quer falar com os cientistas. Mas nós temos uma organização das Nações Unidas. Lá estão todos os países representados. Quem sabe, se oficialmente eles forem ter um contato único, assim, por escolha deles, possa ser com os líderes da ONU. Pela lógica política, né, seria justamente os representantes, né, de todas as nações, né? Aquele conselho da ONU, né? Pela lógica, né? E nós estamos levando justamente essa temática para a ONU. Se lá se desenvolver, se lá nós conseguimos atingir a consciência dos representantes de todos os países para tratar esse tema com a seriedade que ele está, talvez seja o palco desse contato tão esperado. Não me pergunte data, quando vai acontecer, porque eu nunca trabalhei com isso aí. Isso aí eu acho que são especulações, né? Datas. Sim. Vai depender muito da evolução dos seres humanos. Hoje nós não estamos preparados para esse tipo de contato. Você não tem a menor dúvida. Certo. Mas pensando no hoje, é claro, onde nós estamos, né, assim, né, como você mesmo disse, não teríamos condições de responder, né, mas se a gente fosse responder a um contato hoje alienígena, né, o que diríamos? Sejam bem-vindos. Boa. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. E eles responderiam com certeza, como já se manifestaram em muitos episódios a bordo de suas espaçonaves, no contato com humanos. Nós viemos em paz. Isso que Hoje, minha principal bandeira de trabalho, a ufologia me trouxe a isso, é a cultura da paz. Hoje eu sou um embaixador universal da paz, pelo Círculo Universal da Paz, uma entidade franco-suíça, e a ufologia que me trouxe aqui. Eu acho que somente através do caminho da paz é que nós vamos ter uma evolução espiritual, para que a gente possa fazer frente a esse contato. Então, a história da humanidade demonstra, Leves, que quando uma civilização superior entrou em contato com uma civilização inferior, ocorreu a destruição dessa civilização inferior. Onde é que estão os maias? Onde é que estão os astecas? Né? Esse é um receio esse é um receio que o Stephen Hawking falou, né? Ele já faleceu,
Mas é justamente essa de colocar lá naquela placa Pioneer 10, né? Pioneer, que foi uma sonda que foi enviada ao espaço em 72, em 1972. Ela foi criada, para quem não conhece, só contextualizando, ela foi criada para informar possíveis encontros ou encontro com extraterrestres sobre dados fundamentais da Terra, localização de nós que habitamos, né? E o astrônomo Carl Sagan, ele elaborou lá uma placa num diagrama, né? Era um diagrama científico e artístico, que tinha lá a ilustração de um homem, feito de alumínio, né? Banhado a ouro, e que ele... Aí até eu fui ver essa sonda Pioneer 10, ela alcançou a borda do nosso sistema solar no dia 13 de junho de 1983, né? Se eu não estou equivocado aí. Um ano depois, né, do seu interesse pela ufologia, e enviou a última mensagem para a Terra em 22 de janeiro de 2003. Depois nunca mais se ouviu falar, né, dessa sonda, né, não teve notícias dela. Mas aí o Stephen Hawking estava falando justamente isso, né, do perigo que tinha, do que você está falando, né, porque se é uma civilização avançada, pode ser que haja isso que você está mencionando agora, olhando para a própria história da humanidade, né? Você acha que pode mesmo acontecer isso, ou você acha que isso está fora de questão? Qual que... Vai. Pode. Foi bom você citar aí o trabalho do Carl Sagan, né, na Pioneer. Sim. Tem as mensagens da Voyager também, né? Da Voyager, é até engraçado, não sei se as pessoas assistiram Starman, O Homem das Estrelas. Ah. Ele encontra esse convite, é um cartão postal para quem encontrasse essa nave para visitar a Terra. Só que quando ele chega aqui, o pessoal começa a perseguir e quer matá-lo. Então é uma coisa assim absurda. Ele chega, nós viemos em paz e nós não queremos paz, né? É verdade, é um contrassenso aí até. Então, assim, Leves, responder a tua pergunta, um contato hoje com uma civilização tecnologicamente mais evoluída, ela pode ocasionar impactos negativos, não só no nosso conhecimento científico, no nosso conhecimento religioso, na nossa cultura, né? Mudanças então, fortes de paradigma. paradigma. Avançar. O Padre Coda não, o Gabriel Funes, o Padre Coda também é do Vaticano. O Gabriel Funes, que é o astrônomo oficial do Vaticano, ele foi autorizado pelo Papa a falar que os ETs existem, são nossos irmãos, né? E ele questiona também, será que eles, os ETs, tiveram o Mestre Jesus na sua civilização? Então, você veja, são situações filosóficas, religiosas profundas, né? Como é que eles vivem, qual é a cultura deles, qual é o conhecimento científico, como é que eles lidam com... Uma coisa, por exemplo, que é muito nossa é o sentimento humano. Isso é uma coisa nossa. A gente não sabe como é com eles, né? Eles, que eu digo, várias civilizações, né, inclusive. Sim, porque... Então, precisamos nos preparar para isso. Sim, porque você falou de sentimento, e mesmo entre nós, né, desse planeta, a gente tem uma diferença gigantesca, né, na forma de tratamento, de conversar, de se relacionar. Por isso que alguns dizem que o latino é muito emotivo, né, o europeu é mais frio. Então, imagine você falando com seres, né, ou de outros planetas, sei lá como é que seria, né? E essa religiosidade talvez fosse uma abordagem interessante, né, do que você falou agora. Justamente dessa entrada de... Eles são nossos irmãos, né? Mas aí depende de uma série de fatores aí no caminho, né? Eu queria até compartilhar aqui com os nossos amigos que estão vindo, né? Pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Incluindo aqui eu e o Rafael, não sei, tem poucas mesmo. Eu já fui assim o representante honorário da Associação Nacional de Ufólogos da ANUB. Até eu mandei uma fotinha ali para o Rafael, né, esses dias atrás aí. Eu fui o número 1000, que na verdade foi um presente, um regalo que o Rafael me concedeu antes de eu sair do Brasil, com uma sonda Pioneer para ir mochilar pelo mundo, né, e quem sabe poderia até abrir portas para outras galáxias assim. Eu guardo essa credencial com carinho, está lá já amarelando, né, pelo tempo. Mas fica só o registro, assim, para os amigos, verdade, né? Verdade. Sabendo, né? Você viu lá a fotinha, aquela foto prova que eu já fui magro, hein? E eu já tive cabelo. Pois é. Então,
Mas, assim, uma pergunta básica. Ainda tem, eu sei, às vezes a gente vai conversar com os amigos e tal, e é a pergunta básica. Por isso que eu falei que era hoje a nossa conversa se muda, né? Já fomos lá para o final, já fomos aqui no meio. Se os discos voadores existem, Rafael, onde é que eles estão? Quais são as evidências aí? Porque o pessoal não está vendo. Ah, quer dizer, digo a maioria, né? E aí? O que você responde? Inclusive, é importante essa tua pergunta, porque as pessoas costumam me abordar, desde que eu me conheço como ufólogo, em 82, 40 anos em ufologia, quais são as provas? A ufologia não trabalha com provas, porque a partir do momento que você prove algo, você não discute mais, ele está provado. Você disse bem, a ufologia trabalha com indícios e evidências. Isso é a base da ufologia. A ufologia também trabalha muito com testemunhal, né? Com as pessoas que tiveram as experiências. Agora, as evidências são inúmeras. O fenômeno é físico. Os radares captam a presença dessas naves. Os movimentos são inteligentes. A tecnologia não é humana. Os movimentos dos UFOs, se houvesse alguma forma humana, não sobreviveria. Nós temos marcas deixadas por esses objetos, fotografias. Nós temos filmagens. Nós temos as abduções, onde há provas físicas do contato de humanos com esses seres. Temos chamados híbridos, que é o relacionamento humano com esses seres, geneticamente falando. A ufologia tem um cabedal de informações, né, de evidências. Agora, alguns têm o privilégio de observar, alguns têm o privilégio de fotografar, alguns têm o privilégio de ter experiências próximas. Nem todos têm, né? Alguns não querem nem ter, né? Alguns querem estar distante, alguns têm até medo disso, né? E tem aqueles como eu que gostaria muito de ter um contato direto com esses seres, mas comigo eles não querem papo, porque eles sabem que eu vou fazer umas 1.500 perguntas. A primeira que eu vou fazer para eles é quem matou Kennedy. Eu quero saber quem matou Kennedy. Tenho paixão pela história do Kennedy. Brincadeiras à parte. Sim. É uma constante. Os contatos vão se ampliando. Existem os contatos coletivos, né? Inclusive. Sim, pessoas que... Por exemplo, tem um caso memorável no Brasil, que era uma partida no estádio Morenão, que é em Mato Grosso do Sul. Estava tendo Campo Grande e Vasco da Gama. Eu sou vascaíno, inclusive. E por incrível que pareça, aquele jogo lá, o Campo Grande ganhou do Vasco 2-1. Passou uma nave em cima do estádio, parou o jogo. Torcida toda olhando para cima, jogadores aqui, assim, boquiabertos, vendo aquela nave gigantesca passando. Não era esse que o jogador, aquele... Arthurzinho. Estava jogando. O Arthurzinho, o famoso houve relatos jogador. Na televisão, né? Já foram. Ele declarou. Tem show do Michael Jackson com estádio lotado, que passou uma nave em cima. Então, esses são chamados contatos coletivos, que não é uma pessoa só, são centenas, às vezes milhares. E tem aqueles famosos casos em que há avistamento, por exemplo, em 1982, foi quando tive aquela minha experiência de iniciar a ufologia, o ano inteiro o Brasil foi assolado por observações. Começou com o voo da VASP. Antigamente tinha um grupo de não era comediantes, eles faziam um trabalho com crianças, que era a turma do Lambe Lambe, não sei se vai lembrar. Sim, lembro. Estavam para Cascavel de ônibus, pararam o ônibus. Todos desceram e viram. O governador do Paraná estava num voo com deputados. Objetos acompanharam. Era o Ney Braga, na época, inclusive. Tudo durante o ano de 82. Então, eles tiveram uma grande onda de aparições, assim, né? Sim. Nós temos aqui a primeira pergunta, Lu Ferreira. Ele pergunta assim, qual é o nível de evolução que eles esperam que tenhamos até lá? Né? E quais características permeiam essa evolução? Olha, a gente fala muito sobre a tecnologia deles, né? Isso é inquestionável, incomparável com a nossa. Nós não sabemos qual que é o grau de evolução espiritual desses seres, né? Alguns dizem que parte dessas civilizações que nos abduzem, elas demonstram uma certa agressividade.
né? Os seres que aqui nos visitam podem ser amistosos, indiferentes ou agressivos. Mas entrando na pergunta específica, né, eu acho que eles esperam da nossa parte uma coisa muito simples, que é a cultura da paz, que é o que eu promovo hoje. Pelo menos que a gente possa recebê-los com o espírito desarmado e com a condição de que possamos recebê-los com essa consciência da paz, né? Além disso, eu acho que não há uma exigência da parte deles. Eles não podem exigir que nós possamos dar um salto evolutivo apenas para podermos ter esse contato com eles. Mas o mínimo que a nossa humanidade pode e deve é ter um contato amistoso, né? Recebemos de coração aberto, com a mente aberta, né? Cultivando a paz e recebemos aí essas civilizações numa possível troca de conhecimentos, experiências, que pode ser até que eles já tenham tido com outros, né? Seres mais evoluídos que eles mesmos. Então, nós estamos no campo das conjecturas, né? É achômetro. Nós achamos isso. Mas nós temos... A ufologia é um grande quebra-cabeça de 1000 peças. A gente pôs uma no tabuleiro. O fenômeno é real, é física, ele é movido por uma forma de inteligência. O resto, nós temos que avançar. Nós temos que avançar. É verdade. Rafael, aqui começou a chover um pouquinho, tá? Só ficar aí alerta. Se por acaso eu desaparecer, não é porque eu estou sendo abduzido, não, tá? É a conexão que ficou fraca, tá? Se você for abduzido, pergunta para eles quem matou Kennedy para mim, faz favor. Bom, eu acho que essa resposta aí também dá para descobrir, hein? Não precisa entrar em contato com eles. Vamos lá. Vamos lá. Uma figurinha aqui. Me lembro que no período de 31 de outubro a 2 de novembro de 1987, no auditório Castelo Branco, em Curitiba, eu participei lá do primeiro Encontro Internacional de Ufologia Científica, tendo a presença dos mais ilustres, né, ufólogos internacionais, né? Entre eles você, seu irmão, né, o Carlos Alberto Machado, né, e Rafael, e naquele encontro, se minha memória não enfraqueceu muito, né, se eu ainda consigo me lembrar, né, vocês fizeram uma abordagem mais forte sobre também a ufologia científica, né? Atualmente, a minha pergunta é, há diferentes denominações que classificam a ufologia? Porque você citou aqui, né, da ufologia holística e tal, e existe uma relação da ufologia com a religião? Porque você falou do Papa, né, justamente, eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso. Né? Quando a gente fala de ufologia, a gente abre um leque. Né? Tem a ciência, tem a religião, tem aspectos sociológicos, tem aspectos biológicos, psicológicos, né? Então, a ufologia, ela agrega todas essas áreas. Eu, quando fiz o meu primeiro congresso, em 85, o título era Primeiro Congresso Brasileiro de Ufologia Científica. Mas a metade da programação era holística, era mística. Foram 38 edições. Depois vieram o Diálogo com o Universo, que é ufologia, ciência e espiritualidade. Nós avançamos. É óbvio que o tema UFO está profundamente ligado com aspectos religiosos também, com aspectos espirituais, espiritualistas. Né? As mais variadas correntes do pensamento, ou até as mais variadas correntes religiosas, tratam o tema UFO. Por exemplo, o espírita. Né? O espiritismo tem a pluralidade dos mundos habitados. Eles sempre pregaram isso. Né? Alguns segmentos evangélicos não aceitam ufologia, alguns poucos aceitam. A Igreja Católica negou a ufologia durante muitos anos. Inclusive, o Jordano Bruno, quando ousou declarar que existiam planetas semelhantes a nós, vida semelhante a nossa, foi queimado na fogueira. Só que, como disse, com a era João Paulo II, começaram a abrir um pouco. Padre Coda, Gabriel Funes, Conrado Balducci, teólogos que falam abertamente sobre o tema UFO. Então, isso é um aspecto que a gente tem que destacar, que é a evolução. A ciência dos anos 50, 60, negava a ufologia. Hoje não, a ciência aceita, admite. Você citou hoje aí um grande expoente da ciência, que já não está mais entre nós, Stephen Hawking. O Stephen Hawking era um partidário da teoria da viagem no tempo. Ele dizia, os ETs chegam até nós através da viagem no tempo.
E consta extraoficialmente que na época do Bill Clinton, que era um entusiasta do tema, o Stephen Hawking foi lá dar uma palestra para o Bill Clinton. Né? Tem um documentário chamado Destino Terra, em que o principal assessor do Bill Clinton, ele diz, quando o Clinton assumiu a presidência, no seu primeiro mandato, foram 2, né? Ele disse, eu quero saber o máximo sobre os UFOs e quem matou Kennedy. Uma curiosidade que meu Mas interesse também. e ele não quis ir lá no como é que é, no hangar? 8 anos depois, ele não teve resposta para nenhum e nem para outro. O próprio assessor dele diz, ele terminou o mandato dele sem saber um, sem saber o outro. Tem alguns presidentes que estiveram mais próximos do tema UFO, como foi o Kennedy, né? O Reagan. Mas nem todos têm acesso, né? Porque aí entra uma outra tese dos governos ocultos, que pode ser tema para um outro bate-papo. Arquivo X, né? Um arquivo X. Arquivo X. O arquivo X, para quem não sabe, ele foi... os consultores do arquivo X eram ufólogos. O Whitley Strieber, que teve uma experiência de abdução, escrevia muitos capítulos do arquivo X. O Chris Carter, e quando ele era criança, existia um filme, uma série chamada Detetive Kolchak. Ah, não é o Kojak. Eu assisti. Eu sei, não o é Kolchak, eu lembro. É o Kolchak, ele era um cara que investigava vampiros e tal. Ele era meio estimulou Constantine, ele, né? a criar o Arquivo X. Ele foi estimulado por aquela série. Eu assisti essa série, né? Então, eu também assisti quando era Kolchak, criança. O Chris Carter, ele era o Darry McGavin, o ator que fazia o detetive. E aquilo inspirou ele. E ele criou o Arquivo X, que foi um sucesso. Muitos episódios baseados em casos reais. Eu tive a honra em reconhecimento até ao meu trabalho, de ter sido conferencista no lançamento da série Arquivo X no Brasil. E também fui escolhido para lançar o filme Sinais no Brasil, como conferencista. Legal. Isso me honra muito. Muita gente também não sabe, Leves, eu fui um único ufólogo a ser consultor de uma novela da Globo, O Amor Está no Ar. E lá estive no set de gravação, que era uma novela ufológica. E lá eu dei palestras, dirigi uma cena, envolvia até aquele abdução e mutilação de animais, que eu não gostei muito também, mas fazia parte da novela. Então, a gente tem uma bagagem muito grande aí na história da ufologia. E a gente está aí, tem 20 minutinhos só pela frente, então eu vou pedir para a gente fazer uma espécie de um bate-volta, porque senão vai precisar de mais lives. Vamos lá. Tá. Assim, considerando, então, casos de destaque na ufologia do Brasil, né? Então, eu gostaria de ouvir essas considerações suas, meio um bate-volta, tá? Sobre o caso Operação Prato, que ocorreu ali no 1977, 78, realizado por militares, né, da FAB, para investigar alegações, né, de objetos voadores não identificados. O que você poderia falar, assim, rapidamente sobre isso? Primeiro, constatamos a veracidade do caso, a aeronáutica negou a vida inteira, mas quando a gente esteve, como te disse, no comando da aeronáutica, nós tivemos acesso aos arquivos e lá estavam material fotográfico, depoimentos, um legado do coronel Yuri Holanda, que faleceu. Então, uns grandes acontecimentos brasileiros. E lá na aeronáutica nós também tivemos acesso à noite oficial dos discos voadores. Eu ia chegar ali. Os caças perseguiram OVNIs, que também negavam, né? Hoje a aeronáutica não tem mais como negar esses casos. Pois é, essa noite oficial foram 20 OVNIs, né, que foram detectados pelo radar do Sindacta. E, aliás, um parênteses aqui, eu tive um amigo que trabalhava no Sindacta e ele falou que viam mesmo vários pontos de luz que é inexplicável. Na verdade, 21, exatos, 21. 21. Cada um com aproximadamente 100 metros de diâmetro. E olha que foram filmados, só que um pesquisador americano, amigo, inclusive, que eu trouxe ao Brasil algumas vezes, ele veio resgatar esses filmes e a gente nunca mais viu. Ficou a ver navios, né? O melhor, levou né? embora, a ver estrelas, né? Foram filmados. Né? Tá. E o outro caso, então, nesse bate-volta, é o caso Varginha. Bem, primeiro que a Operação Prato, então, é fato, né? Isso não é uma coisa que você questiona mais, né? Fato internacional. Não é o mais importante caso do mundo. Eu considero o caso Roosevelt o mais importante do mundo.
O caso Operação Prato é importantíssimo pela farta documentação e pelos envolvidos. A Noite Oficial dos Dissuadores, idem. Caso Varginha, eu sou um crítico ao caso Varginha. Tá? Eu fui assim, contra toda a ufologia brasileira, porque existem muitos pontos obscuros no caso Varginha. Tá. Então, a gente teria que fazer uma live aí só do caso Varginha, Sim, para colocar sim, daí pontos teria de que... vista. Primeiro ponto, e vamos colocar aí, só para a gente poder avançar, Sim. aquelas criaturas supostamente vistas por 3 testemunhas, 3 meninas lá, elas foram a primeira e única vez que foram vistas na história da ufologia brasileira. Nunca tinha tido nenhum caso com aquela morfologia, com aquela tipologia daqueles seres. Entendeu? Então começa por aí. Aí teve envolvimento com morte de animais em zoológico, que já era uma coisa de chupa-cabra, uma mistureba aí que não me convence. Que não me convence. Claro, tem pontos positivos, intrigantes? Tem. Não podemos negar. Veja bem, eu estou dando uma posição de um ufólogo. Se você for perguntar para a mata da ufologia brasileira, eles consideram o caso Varginha o mais importante da ufologia brasileira. Mas eu faço esse contraponto sempre. É, porque ele seria o Roswell brasileiro, né? Mais ou menos, né? Numa comparação. Nem perto, digo. Nem perto. O Varginha é o Roswell brasileiro, nem de perto. Bem, por isso que eu tô com quem entende aqui, né? Eu sou só um admirador, eu gosto muito de ver mas essas tentaram histórias. fazer uma comparação grossa, digamos assim, de que o Varginha era o caso do Roswell brasileiro. Nada a ver. Não. Debato isso em alto nível com quem quiser. E agora, naquele caso mais, assim, não sei se pode ser um chamado mais emblemático, assim, do mundo, né? Do incidente de Lakenheath, né? Do Bentwaters, lá no Reino Unido, né, dos contatos visuais com OVNIs que ocorreram nas bases aéreas no leste da Inglaterra. O que você teria assim, Eu a comentar? sempre valorizei muito quando há envolvimento de militares, que dá uma qualificação maior, né? Tem as luzes de Fênix também, famosas nos Estados Unidos, tem até filmes, né? São a presença desses objetos em bases militares é frequente, registrado, inclusive. Eu gosto muito, Leves, também das experiências dos astronautas no espaço. Existe uma gama de astronautas que tiveram experiências no espaço, fotografaram, filmaram. O Maurice Chatelain foi chefe de comunicações do projeto Apollo. Ele declarou em livros que todos os voos tripulados dos Estados Unidos ao espaço foram acompanhados por UFOs. Todos. E hoje quem comanda o mundo ufológico lá na Rússia são os cosmonautas, que tiveram experiências fantásticas também. Então, militares, cientistas, cosmonautas, quando estão envolvidos com essa temática, isso me desperta muito interesse. Sim. E quanto àquela ideia de que eles não aparecem em massa, por exemplo, lá numa praça, né, onde em rede aberta, seria porque ele causaria um pânico mundial? O que você teria a dizer sobre isso? Isso procede, não procede? Não, mas na verdade tem casos. Eu citei para você, né? Você Estádios citou. de futebol, shows, eles aparecem também para grande massa. Aparecem também. Mas é óbvio que são controlados esses avistamentos. Por exemplo, tem uma filmagem famosa, a mais famosa filmagem brasileira, foi feita por um grupo de produtores da Mixon, uma produtora de São Paulo. Eles estão no alto do prédio do Banespa, em São Paulo, um dos prédios mais altos, filmando o céu noturno para fazer um comercial. E, de repente, aparece uma esfera gigantesca, assim. No fundo, assim, as montanhas. E essa esfera, ou melhor dizendo, o cinegrafista ele filma a Lua, que está ali perto, para não falar que seria a Lua. O que significou aquilo para mim e para muitos ufólogos? Nós estamos aqui. Eles se deixaram filmar. Quando se fala de círculos ingleses, por exemplo, é uma forma de comunicação deles para conosco, numa linguagem que nós conhecemos. E deixar bem claro aqui, rapidinho, que os agroglifos do Brasil, de Ipuaçu, Prudentório, isso é uma farsa, isso é uma furada, não tem nada a ver com os círculos ingleses. Isso é uma coisa que inventaram aqui e eu combato, assim, sem dúvida nenhuma, como uma grande farsa. Tanto é que a comunidade internacional não tem interesse nisso. Agora vai ver os círculos ingleses lá. O mundo inteiro vai para lá para pesquisar.
Deixa eu te passar um fato, assim, uma ex-aluna minha, ela comentou que o tio dela, no interior do Paraná, aconteceu de ele, quando ele levantou, tinha justamente, né, alguma coisa ali na plantação dele. Mas justamente para ele não cair no ridículo, ela me confidencializou isso, né? Me confidenciou isso, né? E aí, sabe, ela falou assim, olha, meu tio acordou, viu aquilo, mas não... Opa, isso aqui, tá? Olha Tá? só, não querem que fale, né? Então, então, mas ela falou o seguinte, que ele, justamente para não cair no ridículo, para não aparecer em nada, e não apareceu em nada. Ela me comentou assim, sabe, em off, e claro, passou, tanto que eu não estou dizendo o lugar, o nome dela, nada. Mas, e aí, nesse caso, pode ser talvez o quê? Uma... Poderia ser, na real, uma, ou pode ser também alguém que foi lá e quis, Não. né, fazer um... Existem dezenas de casos de marcas deixadas por esses objetos. E quando eles se aproximam da superfície, eles deixam marcas que... Pô, eu pesquisei caso aqui em Antonina, litoral do Paraná, nos anos 80, em que a família que morava ali na região de mata, eles tiveram experiências de contato com os seres que passaram conhecimentos para eles na área de cromoterapia, radiestesia, eles trabalharam com curas. E os seres que ali contactaram essa família, que era da família do Sr. Gustavo Salik, eu tive muita ligação com ele, eles falaram, nós já estivemos aqui em tal lugar e lá tem uma clareira deixada pela nossa nave. Fomos até o local, existia uma clareira no meio da mata, coletamos a amostra do solo e tinha radiação. Foi detectado radiação no solo, foi mandado para o laboratório. Então, há muitos casos em que essas marcas são deixadas. Mas agroglifos é um outro papo, é uma outra coisa. Uhum. Não é sério. Agora, os círculos ingleses, agroglifos brasileiros, qual que é a dimensão? 7, 8, 9 metros, 10 metros. Círculos ingleses, 400 metros, 300 metros, 500 metros. É uma Dá coisa para ver a diferença impressionante, aí, né? né? Impressionante. Há um último relato, assim, porque o nosso tempo está aí nos 10 minutinhos finais. O meu padrasto, que já faleceu, ele era delegado no interior do Paraná, em Adrianópolis. E eu sempre, quando conversava com esses assuntos, ele realmente, com todo respeito, né, a mim, mas ele nunca acreditou em nada. Daí uma vez ele me ligou, que ele estava de campana para vendo alguns grupos lá, que ele estava no meio da mata, que ele estava estacionado com o carro dele, com o veículo dele, e aí ele me falou que ele viu passando por cima do carro dele, né, justamente um círculo, um disco mesmo, um disco voador, né, literalmente, Uhum. e sem nenhum barulho, sabe, não fazia barulho nenhum, ele falou Perfeito. silenciosamente assim, passando, e nítido, ele viu aquilo nítido assim, falou, vou ter que contar pro Leves. E na época eu falei para ele, incentivei, vai lá, e eu chamei os amigos da CBN lá, falei, olha, já ligaram da CBN para ele, já falaram, e ele fez um relato dele, né, então... E ele era delegado, quer dizer, né? Eu acho que também tem, assim, ele estava fazendo o trabalho dele, era uma pessoa que realmente, ele não ia fazer, não ia se expor também numa mídia para falar, se fosse uma coisa assim dúbia, né? Então eu só queria fazer esse relato aí. Então vamos lá para o encerramento. Eu queria que você falasse agora um pouquinho da como é que você está se virando nessa pandemia, que está em casa, está lendo muitos livros de UFO, assistindo muitos filmes de ficção, reassistindo os filmes, os remakes. E Na as suas verdade, palavras. Oi. sim. Eu tenho um tratamento de saúde que eu faço, né? Que eu tenho que sair para fazer esse tratamento, Sim. 3 vezes por semana, isso não tem como, mas eu estou me cuidando, peço para as pessoas que se cuidem, né? Não sabemos o que é, como veio, Sim. quando vai terminar, É. mas podemos evitar. O mundo não será o mesmo depois disso. Todos nós sabemos. Isso veio para alguma reflexão nossa também, né? Sim. E eu queria te dizer assim que a ufologia ela tem assim nuances, né? Enigmáticas. Você estava citando aí o objeto sem barulho, né? Não tinha ruído. Eu já tive viajando em cabine de voo comercial em que o piloto dizia: eu procurei a base dizendo que tinha um UFO do lado do meu avião e a base não estava detectando nem vendo nada. Pois Assim é. como já recebi informações da base dizendo que tinha objeto do meu lado, do meu avião, que estava sendo detectado no radar, mas eu não estava vendo. Você vê, há um Pois é. controle aí, né?
parte desses seres em termos de tecnologia. Isso é fantástico. E agora, assim, muito rapidamente, eu queria que você falasse do Eric von Däniken. Grande amigo, uma pessoa que confiou a mim a sua vinda ao Brasil, por 3 jornadas, foram mais de 25 conferências pelo Brasil, eu o trouxe 3 vezes, ele me presenteou com uma obra que eu editei dele, que é um romance baseado em história real, que é Menino dos Olhos Deles, que é a estranha história de Xixi Liyun, incrível, me presenteou, eu fui um editor desse livro. O Dani, que está para prefaciar o meu livro, UFOS, Top Secret, Somente para os Seus Olhos, e é um parceiro de longa data, um grande sujeito, é uma referência mundial. Nossa, e quando é que ele vem para o Brasil? Agora não se sabe, né? Com tudo isso. Olha, eu tenho um projeto com um colega aqui de Curitiba, o Alcione Jacobitti, que eu acho que você deve lembrar dele. Nós vamos organizar uma viagem com o Dani de exploração, de turismo e palestras ao Peru. Só que, em razão da pandemia, nós tivemos que transferir. Mas sim, esse é o nosso próximo trabalho com ele. Rafael, que conversa gostosa. Agora está uma chuva gostosa, forte, mas gostosa de ouvir lá fora. Olha, foi muito bom revê-lo. É isso, sabe, esse programa aqui, Trocando Figurinhas, é muito legal. Estou vendo amigos, assim, nossa, décadas que a gente não se falava, né, assim, de contato, cada um no seu lado e tal. Acompanhando, claro, pelas redes sociais, assim. Muito legal. Eu quero dizer que eu me senti, assim, muito feliz mesmo, satisfeito que você aceitou o convite da gente conversar, tá? Então eu vou encerrar. Vou encerrar aqui. Você gostaria de dizer mais alguma coisinha? Vou fazer um pensamento. Amistosos, indiferentes ou agressivos. Eles são a realidade que em si despertam e representam. No que falta e no que resta, um fato precisamos entender. Eles são extras. Obrigado, Leves. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Achei que foi muito bacana. Isso aqui também, além do Instagram, ele vai ficar a partir de amanhã também uma cópia lá no YouTube. Quer dizer, quem quiser rever, ouvir, indicar para os amigos, né, que a gente vai estar sempre disponível, né, para todos, assim. E eu encerro Trocando Figurinhas com a fala do ex-funcionário do Ministério de Defesa do Reino Unido, Nick Pope, né, que ele falou que é apenas uma questão de tempo até que consigamos descobrir vida extraterrestre. Então, vida longa e próspera. Rafael, vida longa e próspera para todos os amigos. Eu trouxe ele 2 vezes ao Brasil. Ah, é? Pô, legal. Olha, temos que conversar. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Rafael. Tchau.